Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, numa semana, mais uma, complicada para Portugal, para a autoestima portuguesa, com os mercados implacáveis a não acreditarem na capacidade de Portugal pagar as suas dívidas e numa altura em que já aterraram em Lisboa os primeiros elementos da troika técnica que vem avaliar as nossas contas públicas e perceber, afinal, de quanto é que precisamos, sem ainda sabermos sequer quais são os juros que nos vão pedir e os prazos que teremos para pagar. Enquanto isso, os partidos parecem um pouco aliados desta situação e caminham para eleições ainda a discutir as questões formais do acordo, sem perceberem bem que, provavelmente, quem vai impor as regras é quem nos empresta o dinheiro, aliás, uma regra muito antiga da vida. Para discutirmos esta situação política e económica complexa, convidámos para este programa Miguel Beleza, é economista, ex-ministro das Finanças e que está aqui nesta mesa, também José Ribeiro Castro, deputado do CDS-PP, Rui Marques, presidente do MEP, e José Reis, professor de Economia da Universidade. Falou foi a questão das tensões sociais, das fraturas sociais. O Mário conhece muito bem também porque esteve ligado à imigração. Enfim, esta realidade financeira já não a podemos evitar. O que é que espera que possam ser os próximos? Em Portugal não é propriamente um país normalmente de grandes violências, nem de manifestações não organizadas de um ponto de vista, enfim, mais clássico. Mas acha que estamos perante um momento em que pode haver alguma viragem desse ponto de vista ou não? Muito boa noite. Creio que essa é uma grande questão e temos um desafio muito importante de, ao mesmo tempo em que vamos desenvolvendo e aprofundando aquilo que é inevitável, este programa de reajustamento que vai com certeza acontecer e vai ser muito duro, trabalhar a outra metade que se liga exatamente à questão do reforço da coesão social em tempo de grande tempestade. E creio que nós precisamos, e aliás o Movimento de Defesa de Portugal trouxe essa ideia para cima da mesa, através da metáfora da despesa pública em torno das campanhas eleitorais que aí vêm, mas precisamos de trabalhar 5 conceitos essenciais para reforçar a coesão social, para não darmos espaço a uma explosão que pode ser dramática e que agrava muito todo o trabalho que estamos a fazer. Nós temos que começar por trabalhar nesta altura a dimensão da liderança pelo exemplo. Porque, de vezes demais, ouvimos falar de redução da despesa pública como algo de extraordinário, desde que seja no meu vizinho. Aquilo que me diz respeito a mim, sim, não. É um clássico. Ora, nós precisamos alterar isso. Nós precisamos de saber liderar pelo exemplo e, desde logo, os partidos políticos podem dar um excelente testemunho agora no quadro desta campanha eleitoral, abdicando voluntariamente da subvenção pública para a campanha eleitoral e dando um gesto, um sinal concreto de liderança pelo exemplo, de como é possível abdicar dessa despesa pública e, dessa maneira, ganhar credibilidade, reganhar a confiança, reforçar a democracia, porque um dos grandes déficits que temos hoje, talvez dos mais graves, é o da confiança das pessoas nas instituições, das pessoas entre si, das instituições entre si. É trágico estarmos a assistir a uma situação onde os partidos políticos não se conseguem sequer sentar à mesa para se entender quanto ao programa que tem que ser desenvolvido. Primeira ideia, nós temos que conseguir liderar pelo exemplo, começando por nós próprios. Onde é que os cortes na despesa pública que me dizem respeito a mim, a minha instituição, a mim partido político, a mim departamento público podem ser feitos? Depois afirmar que devem ser em todos. E, por exemplo, esta metáfora que vamos usar da despesa pública em torno da campanha eleitoral vai envolver não só um desafio que já fizemos aos partidos políticos, mas também aos meios de comunicação social, para que abdiquem da indenização compensatória para os tempos de antena, ou aos cidadãos que vão estar nas mesas de voto, para que abdiquem daquele que é o abono que têm por estar no dia das eleições. Ora, temos que ser todos a fazer um esforço coeso, um esforço solidário, para perceber que estamos todos envolvidos nesse desafio. E depois introduzir, e esse é um dado novo que o MEP procura trazer para cima da mesa, uma dimensão voluntária, porque o programa que vai ser desenvolvido, como em geral as medidas de austeridade, são sempre de cima para baixo. Alguém que determina de uma forma violenta, de uma forma autoritária, porque é assim mesmo que a lei funciona, mas nós podemos juntar a esta dimensão uma outra, que pode ser muito importante, que é a dimensão do voluntário. Aquilo que está ao meu alcance, eu decidir não fazer despesa pública. De novo, o exemplo dos partidos políticos podem decidir hoje não gastar 8 milhões de euros para 2 semanas de campanha eleitoral e darem assim um testemunho de que também, de uma forma voluntária, nós podemos dar sinais. Mas se quiser, um outro exemplo, ao nível da saúde, por exemplo,
se calhar cada um de nós, enquanto utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, pode ter uma atitude diferente. Quando o médico, por exemplo, não prescreve muitos medicamentos, não ficarmos irritados porque é um mau médico, ou quando temos uma dor de cabeça e não nos manda imediatamente fazer um TAC, nós percebemos que se calhar é uma boa decisão, não só em termos médicos, mas também em termos de despesa pública, fazer uma graduação da despesa. Finalmente, perceber que nas pequenas coisas, nos pequenos milhões, se faz a grande soma. Porque, se por um lado nós temos que olhar para as questões das parcerias público-privadas, das grandes infraestruturas, das questões das prestações sociais, se temos que olhar para esses grandes números, eu creio que há uma zona oculta da despesa pública que são as pequenas coisas. Os 10 milhões aqui, os 20 milhões aqui, os 30 milhões ali. Ora, nós temos que atacar de frente esses pequenos números. E, de novo, os 16 milhões de euros que esta campanha eleitoral vai representar em despesa pública são uma excelente metáfora. Não é a despesa pública essencial. Existem alternativas. Ora, com estes sinais de fazermos já, voluntariamente, nas pequenas coisas, todos nós, e começando por dar o exemplo, quem fala de redução de despesa pública, nós podemos mobilizar os portugueses, porque nós temos que ganhar os portugueses para esta causa. Nós temos que perceber que vamos ter um tempo terrível. Um verdadeiro tsunami vem aí e que vai causar um grande drama social. Vamos ter situações de pessoas muito vulneráveis que vão ter muita dificuldade em sobreviver a este tempo. Ora, nós precisamos de trabalhar a dimensão da coesão social, da mobilização de toda a comunidade para vencer esta etapa. Portugal não é a primeira grande crise que vive neste século. Se recordarmos, por exemplo, os tempos difíceis logo a seguir a 25 de Abril, quando milhões, 1 milhão quase, centenas de milhares de pessoas regressaram das nossas antigas colónias, Portugal viveu um momento complexo de reintegrar todas essas pessoas e fomos capazes, de uma forma extraordinária, de transformar essa crise, essa grande dificuldade, aquilo que podia ser uma explosão social, num momento de viragem e de crescimento. Ora, infelizmente eu vejo pouca gente, e esse é o desafio que o MEP procura trazer para cima da mesa política, a falar da outra metade. Nós temos o programa do FMI e do Fundo de Estabilização Financeira Europeu, por um lado, e por outro lado, o que é que estamos a fazer para mobilizar a comunidade para vencer esta enorme tempestade? Essa é a nossa proposta concreta. Na política, uma das frases que hoje em dia se ouve mais em todos os partidos é: bem, vamos ter agora uma fase difícil pela frente, vamos todos ter que viver com menos. Enfim, frases todas elas verdadeiras, mas que são generalidades. Enfim, todos os partidos têm economistas que sabem fazer previsões com alguma... Enfim, no tempo, sobretudo olhando para as contas públicas. O Miguel Beleza está a discordar. Mas é aquela célebre frase que Deus Nosso Senhor inventou os economistas para credibilizar os meteorologistas. Não, mas a questão é, há coisas que são relativamente evidentes, nomeadamente ao nível das prestações sociais, se quisermos, das reformas, etc. Sobretudo, para além da questão económica, nós já tínhamos um problema demográfico. Claro. É um problema europeu, genericamente, mas que também é um problema português. E, portanto, quando a pirâmide se começa a inverter, começam a ser difíceis os pagamentos. A questão é, não estaria na altura de os partidos políticos começarem a dizer às pessoas um pouco a verdade, ou aquilo que se pensa que pode ser a verdade, no médio e longo prazo, não apenas nestes 4, 5 anos, ou 5 anos, ou 6 ou 7 de ajustamento, mas dizer... Se calhar daqui a 10, ou 15, ou 20, ou 25, ou 30, não sei, essas contas é que os economistas podem fazer, há algumas coisas que nós hoje em dia temos como certas, não vão ser certas, ou serão certas numa escala completamente diferente. Há quem tenha dito essa verdade, não é? Não, eu estou a dizer que há quem... procura dizer essa verdade, até na natalidade, etc., nas projeções demográficas, mas não é muito entrevista do Expresso esta semana com o Medina Carreira que diz que essa é... Deixe-me pegar exatamente nesse ponto. Creio que... Porque hoje em dia já há coisas dessas que se podem dizer com alguma certeza, não é? Creio que uma das coisas... Não estou a dizer que seja com felicidade que se dizem, estou a dizer com certeza. Só se pode prever que o Porto ganha o campeonato. Nem sequer podemos prever quem é que fez o apagão. Não, isso já não... economia nunca na vida. Isso não se prevê, já ganhou. É uma previsão certa, é para trás. Voltando a este tópico, eu creio que uma das lições que aprendemos dos últimos anos é que habilidades, truques, maquilhagens, falsas verdades ou meias mentiras são fatais, são um veneno. Nós contaminamos... Sim, mas ninguém ganha eleições a dizer, daqui a 20 anos não há pensões. Creio que é uma das realidades que se alterará. Quem tiver a coragem, no contexto atual, de falar verdade, no sentido tanto quanto a verdade é visível, quem for capaz de ir ao encontro das dificuldades e que tenha credibilidade para o fazer, porque é evidente, se os partidos e os dirigentes políticos não ganharem credibilidade, é muito difícil que qualquer coisa que digam tenha credibilidade, creio que temos aí um enorme desafio.
Tocou, por exemplo, a questão da demografia, e eu sublinho, tenho estado aqui mais com a perspectiva da coesão social. É evidente que temos que fazer uma redução da despesa, é evidente que temos que crescer e criar mais riqueza, mas não podemos fazer nenhuma destas coisas se perdermos a coesão social, porque a ausência de coesão social vai destruir quer a possibilidade de criar riqueza, quer a de reduzir a dívida. E por isso, eu creio que nós vamos ter que ter muita atenção, ter uma prioridade claríssima às famílias, àquilo que vai ser o impacto deste tempo que vamos ter pela frente na vida das famílias portuguesas, quer ao nível do desemprego e do impacto na vida das famílias, das subidas da taxa de juros no crédito à habitação, do endividamento, da inflação. Rui, mas o problema é como é que se faz isso quando se vê que instituições de solidariedade social começam a fechar falta de meios, creio que estabelecendo prioridades. O Estado começa a colapsar nessas áreas também? Claro, eu creio que nós temos que saber, neste momento, ter de uma forma muito clarividente a determinação de prioridades. Porque é evidente que nós vamos ter que fazer grandes cortes, mas temos que decidir onde é que não cortamos. Porque há cortes que podem ser verdadeiramente fatais para todo o projeto. Nós temos que fazer uma redução significativa da despesa pública, não há nenhuma dúvida sobre isso. Temos que ter o gesto corajoso de começar por nós próprios. Onde estamos? Onde é que eu posso cortar à minha escala a dívida pública nas pequenas e nas grandes coisas? Mas temos que ter claro quais são as prioridades das quais nós não retiramos o pouco dinheiro que temos. E nós, no Movimento de Esperança Portugal, temos essa ideia muito clara. As famílias são um território fundamental de coesão, de solidariedade, são os laços de confiança mais fortes e precisam, nesta altura, do desenvolvimento de políticas públicas muito consistentes, com os poucos recursos que existem, mas é aí que devemos colocar os poucos recursos que temos. Porque a verdade, voltando à verdade, tem que ser também uma abertura para a esperança, para a árdua esperança, como diz o Camões, que tanto gostamos, esta ideia de que a esperança que temos é uma esperança fundada num conjunto de sacrifícios que vamos ter que fazer, mas em que há uma saída. E para essa saída nós precisamos de capacitar e de proteger, sobretudo, as famílias mais vulneráveis e perceber que a coesão social é um valor tão importante quanto a criação de riqueza ou a redução da despesa pública. Porque, volto a sublinhar, não há criação de riqueza, nem há redução da despesa pública de uma forma sustentável se perdermos o pilar da coesão social. Ora, creio que aí os políticos que tiverem coragem, neste tempo de enorme crise, de falar a verdade, olhos nos olhos, por mais duro que seja, Ricardo, como dizia, a verdade que é preciso dizer, eu creio que vão ter sucesso, porque as pessoas estão cansadas de serem enganadas, estão cansadas de lhes estarem permanentemente a prometer o paraíso. Esta história, eu ainda hoje senti-me numa situação tão estranha, a ouvir as boas notícias da execução do déficit orçamental e olhar, seguramente esta é mais uma mentira. Daqui a uns dias vamos perceber que não é assim, que a execução do déficit orçamental não está a ser.